Graça e paz. Eu saúdo os meus irmãos e as minhas irmãs da internet em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Geraldo e estou novamente aqui com o propósito de fazer mais um vídeo, que no caso é o vídeo número 19. A partir deste vídeo eu vou iniciar algumas considerações sobre os animais, os nossos amigos animais, que tantas pessoas gostam tanto desses serezinhos que às vezes sentem grande amor por eles, enquanto outras pessoas os odeiam tanto que às vezes chegam até a matá-los com requinte de crueldade. Há pessoas que dão veneno para os animais morrerem, mas porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não conhecem a importância que esses animais têm para Deus. Eles não sabem o quanto Deus os ama. Nós vamos ver na Bíblia existe mais de 250 passagens que se referem aos animais, dando a eles uma grande importância, dando a eles missão na Bíblia. Os animais, em várias passagens da Bíblia, eles têm missão. Deus deu missão aos animais na Bíblia. E eu vou explicar a razão de tudo isso. Eu vou explicar pela Bíblia e pela cosmologia. Porque na Bíblia nós vemos muita coisa sobre os animais. E na cosmologia também nós podemos comprovar a importância que Deus na Bíblia dá a esses animais. Então eu vou falar da alma dos animais, vou falar do desenvolvimento da consciência dos animais, vou falar do relacionamento deles com Deus, e vou falar da importância que Deus dá aos animais, e vou falar do amor que Deus tem pelos animais. Glórias a Deus. Então eu quero começar em Gênesis capítulo 1, versículos 20 e 21. Gênesis 1, 20 e 21. Diz assim: E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma viventes, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. Glórias a Deus. Então nós vemos aqui que Deus criou na água todo tipo de vida, répteis, as baleias, os peixes, tudo que vive na água, Deus criou dentro da água. Se nós quisermos saber como foi que Deus fez isso, nós podemos ver hoje. Podemos mergulhar até o fundo de um rio e lá vamos ver Deus criando todo tipo de vidas na água. E podemos mergulhar também lá no fundo do oceano e ver como é que Deus cria as vidas. Então foi assim que Deus criou as vidas marinhas, porque como Ele cria hoje, Ele criou no passado. Porque Deus não mudou os seus métodos de criação. Toda a vida que Ele continua criando hoje na água, nos rios, ou nos oceanos, ou nos mares,
Ele sempre fez isso, desde a formação do planeta Terra, desde que houve água na Terra. Glórias a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 24 e 25. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Então Deus também cria as vidas na terra. Se nós cavarmos um buraco na terra, que dê para a gente entrar lá dentro e verificar as vidas que estão sendo formadas na terra, todo tipo de vida, barata, rato, cobra, é uma quantidade infindável de tipo de vida que Deus cria dentro da terra, no solo da terra. Se nós formos também numa floresta, e lá no meio da floresta a gente afastar as folhas, nós vamos ver na terra centenas de seres vivendo. E se cavarmos lá também vamos ver, no solo, no subsolo, seres vivendo dentro da terra. E se nós formos no deserto também, se cavarmos lá vamos ver todo tipo de vida, escorpião, cobra, uma série de animais que nós vamos ficar surpresos. Como é que esses animais são criados, são formados dentro da terra. E no interior da terra também, no interior da terra, lá no manto, tem muitos seres sendo criados. Porque no interior da terra também tem rios, tem lençóis de água, tem rios. Tudo ali tem vida sendo criada. Deus cria a vida na terra e na água. Glórias a Deus. E versículo 26, Deus já vai falar dos homens. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as águas dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E aqui no versículo 30 ele diz assim: e todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Então, o que eu quero ressaltar aqui nesses capítulos nesse versículo que nós lemos, é que Deus repete várias vezes que os animais possuem alma vivente, como Ele nos deu uma alma vivente. Os animais também têm alma vivente. Glórias a Deus. A formação... Não, capítulo 2 agora. A formação do homem e do animal na terra. Porque, veja bem, no versículo 1 da Bíblia, é uma coisa, a criação foi nos céus. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Já no capítulo 2, a formação do corpo do ser vivente foi na terra. Então, no capítulo 1, quando ele fala de criação, ele criou a alma, tanto do homem como dos animais, ele criou no plano divino da terra. Estou falando do plano divino da terra. No plano espiritual, no plano mental, plano emocional e plano vital. Ele criou as vidas nesses planos. No capítulo 2, ele formou no plano físico, na terra. E houve muito tempo entre a criação e a formação, porque
Deus estava esperando a terra esfriar para poder criar as vidas. Eu já expliquei isso em outros vídeos anteriores, e eu expliquei também que existe uma grande confusão entre os intérpretes e estudiosos da Bíblia, que não entendem isso, não entendem que no primeiro capítulo a criação é nos mundos espirituais. A partir do capítulo 2, a criação é no planeta Terra físico, no mundo físico, a formação do corpo. Então, eles acham, esses estudiosos da Bíblia, acham que o capítulo 1 foi escrito por um autor e o capítulo 2 por outro autor, noutra época. Nada disso. Tanto 1 como 2 foi escrito por Moisés, porque Moisés sabia disso. Sabia que houve uma criação espiritual e depois uma criação material. A separação é só essa. Não foi 2 autores, nem 2 épocas, nem 2 hebraicos, como eles pensam. Nada disso. É porque houve a criação nos mundos espirituais e depois no mundo físico, na terra. Vamos ler no capítulo 2, versículo 5, verso 5. Toda planta do campo ainda não estava na terra, porque Deus tinha criado nos planos espirituais. Não tinha planta nenhuma na terra. E toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra, porque Deus tinha criado o homem e a mulher no plano espiritual, mas não tinha formado na terra ainda. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra, porque a terra estava esfriando ainda. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, dos elementos da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, ou seja, lhe deu o espírito, colocou o espírito que ele tinha criado no mundo divino. E o homem foi feito alma vivente, quando passou a viver na terra, uma alma vivente, semelhante aos animais. Glórias a Deus. E no versículo 19, diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. Ou seja, Deus solicitou a Adão que desse um nome para cada animal. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. Ou seja, todo animal é alma vivente. Glórias a Deus. Então, eu quero ressaltar este fato nesses versículos ali, que os animais são seres com almas viventes, semelhante aos homens. Então os homens também, os animais também têm almas, ou seja, têm sensibilidade e estão desenvolvendo a inteligência, a memória, a consciência, estão em processo de desenvolvimento de suas almas, de sua consciência. Porque o propósito de Deus na Terra é isso, é criar consciência. Eu já falei em outros vídeos que o planeta Terra é um laboratório onde Deus cria as consciências, cria e desenvolve para habitar o universo, habitar os planos espirituais do universo. Então Deus está desenvolvendo as consciências dos animais como desenvolve a consciência dos homens. E nós estamos vendo aí na internet hoje em dia que existem animais fazendo grandes proezas, com atitudes, ações admiráveis, que às vezes um ser humano não tem aquela ação. Uma ação, eu digo assim, uma ação grandiosa para um animal. Isto porque as próximas raças da humanidade serão eles, serão as almas dos animais, que formarão a próxima raça, a próxima humanidade. Eu vou explicar isso ainda. Eu vou explicar. Glórias a Deus. Porque as almas estão se desenvolvendo.
a consciência. E a alma desses animais, por sinal, vão formar uma futura humanidade muito mais capacitada, muito mais dotada do que a nossa humanidade atual. Olha, aqui na minha casa tinha uma cachorra. Eu ficava estudando aquela cachorra, eu ficava admirado com aquela cachorra. Ela ficava aqui atrás da casa, na frente do local onde eu estou aqui. Se chegasse alguém lá na frente do portão, que fosse uma pessoa estranha, não precisava nem a pessoa bater, ou falar, ou chamar, não precisava, bastava a pessoa colocar os pés na calçada, na frente do portão. Ela já se levantava e começava a latir. Agora, se fosse uma pessoa conhecida, ela continuava dormindo. Mas se fosse uma pessoa estranha, bastasse se aproximar do portão, ela já levantava e latia. Como? Pelo olfato não era, porque o vento aqui é o contrário. Não permite que venha o odor da pessoa de lá do portão. Não. Ela tinha o outro dom que nós não conhecemos. O ser humano não conhece ainda os dons que os animais possuem. Então a alma desses animais, eles têm uma superdotação, que futuramente eles vão formar uma humanidade superdotada. A alma desses animais de hoje. Glória a Deus. Eu vou explicar em detalhes, mais detalhamento, esses assuntos, para que todos possam entender. Glórias a Deus. Vamos agora para Gênesis capítulo 6. Gênesis 6, de 11 a 22. Tem um detalhe aqui muito importante. É sobre o anúncio do dilúvio, quando Deus anunciou para Noé. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Os seus homens tinham se desviado, estavam pecando demais. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira. Preste bem atenção, o que Deus está dizendo para Noé fazer uma arca para ele, para a família dele, e não para todos os homens daquela época. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados e o comprimento da arca, e de 50 côvados a largura e de 30 côvados a sua altura. Ou seja, igual um prédio de mais ou menos de 5 andares. Eu não transformei essas medidas aqui, mas é mais ou menos assim, uma coisa monstruosa mesmo, uma arca muito grande. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiro. 3 andares, segundo e terceiro. Porém, eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu, os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Veja bem, Deus fala aqui que vai salvar só a família de Noé, entre os homens. Ele não fez a arca para o povo, não.
E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca para os conservar vivo contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme as suas espécies, dos animais conforme as suas espécies, de todo o réptil da terra conforme as suas espécies, 2 a 2 espécies virão a ti para conservares em vida. Então o propósito de Deus era conservar os animais em vida, junto com a família de Noé. E tu toma para ti toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Então Deus mandou Noé conseguir ajuntar todos os alimentos para ele, a família dele, para os animais. Ele não mandou reservar alimento para o povo. Por quê? Porque ele sabia que o povo não ia querer entrar na arca. Ele sabia que o povo não ia querer ser salvo. Porque Deus sabe tudo. Nós vemos lá no livro de Daniel, capítulo 10, 21, que o anjo do Senhor diz para Daniel, assim, Daniel, eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, tudo que ia acontecer com o povo judeu. Por quê? Porque tudo que Deus faz, ele já está escrito. Deus não faz nada sem estar escrito. Tudo que Deus faz está escrito. Quando ele chamou Moisés lá no monte, a nuvem de Deus desceu e Moisés entrou na nuvem. Quando Moisés entrou na nuvem, Moisés entrou no mundo divino, no mundo espiritual. Por isso que ele passou 40 dias e 40 noites lá no monte sem beber água, porque ele estava no mundo espiritual. Porque aquele monte, o Monte Sinai possui o seu corpo físico, o seu monte físico, mas ele possui o seu monte vital, emocional, mental, espiritual, divino. Ou seja, existe um Monte Sinai espiritual ali, onde Moisés entrou e onde Deus passou para ele os projetos do tabernáculo e de todas as peças do tabernáculo. Deus mostrou para ele tudo em desenho, tudo em plano, o projeto de Deus ele mostrou. E depois, por 3 vezes, ele cobrou de Moisés. Ele cobrou 3 vezes de Moisés. Ele cobrou em Êxodo 25, 40, Êxodo 26, 30 e Êxodo 27, 8. Ele cobrou: Moisés, não te esqueças de fazer o tabernáculo e todas as peças do tabernáculo conforme eu te mostrei no monte. Ou seja, no mundo espiritual, onde Deus tinha todo o plano, todo o desenho, todo o projeto, tudo escrito de tudo que Moisés ia fazer. Aí depois, quando Moisés desceu do monte, o rosto dele resplandecia de luz, porque ele foi iluminado, que ele estava no mundo espiritual. Aí ele foi escrever tudo que ele viu lá no monte, que Deus mostrou, ele escreveu tudinho para os artesãos fazer, conforme Deus tinha dado para ele o projeto, amém? Então tudo que Deus vai fazer, ele sabe de tudo. Por isso que ele sabia que o povo não ia entrar na arca. Por isso que ele mandou fazer uma arca grande para que coubesse todo o casal de animal, para que ele pudesse perpetuar os animais, por causa da importância que os animais têm para ele, porque é através dos animais que ele vai formar as futuras raças humanas, amém? Porque as almas dos animais futuramente vão se transformar em raças humanas. Isto eu vou provar aqui na Bíblia e vou provar na cosmologia, porque a Bíblia é um livro cósmico. O que diz na Bíblia diz no universo, e o que diz no universo diz na Bíblia. Então a gente estuda na Bíblia e comprova no universo, estuda no universo e comprova na Bíblia. Glórias a Deus.
Essa é a minha teologia cósmica, que eu já falei anteriormente. Glórias a Deus. Então, Deus sabia que o povo, a humanidade daquela época, não ia entrar na arca. Então ele preparou a arca para os animais. Os animais entraram e salvaram, e foram salvos. Então isso aí mostra a importância e o amor que Deus sente pelos animais. Porque os animais são filhos de Deus. E nós, seres humanos, precisamos se conscientizar disso. Que Deus dá tanta importância para os animais, nós também devemos ter cuidado com eles. Glórias a Deus. Então veja bem o que foi que aconteceu. Quando começou a chover, que a arca começou a subir e o povo começou a se afogar, aí foi que quiseram entrar na arca. Começaram a bater na porta da arca para entrar. E Noé, que tinha um coração muito bom, com certeza ia querer abrir para o povo entrar. Mas Deus veio e fechou a porta da arca por fora, para que ninguém pudesse entrar. Porque quer ser salvo sem antes se arrepender? Não pode. Primeiro tem que se arrepender para poder ser salvo. Essa lógica Jesus Cristo vai usar quando ele vier buscar a igreja. Quem que está hoje disposto a entrar na arca de Jesus quando ele vier buscar a humanidade? A igreja que o aceitou, que creu nele. Aqueles que não o aceitaram ainda, não se arrependeram dos seus pecados, vão bater na arca espiritual de Jesus. Querem ir com ele. Mas ele vai fechar a porta. Porque primeiro tem que se arrepender para poder ser salvo. Eu tive conversando com um rapaz que fui exortá-lo, para ele sair do mau caminho, se arrepender. Ele falou para mim: Pastor Geraldo, eu vou pecar. Na hora da morte, quando eu estiver para morrer, eu vou me arrepender, vou pedir perdão de Deus e Deus vai me salvar. Aí eu citei essa passagem da Arca de Noé. O povo naquela época pensava assim mesmo. Nós vamos pecar. Se chover, quando estiver subindo a água, a gente grita por Noé, Noé vai salvar a gente. Mas não foi assim. Não dependia de Noé a salvação deles. Dependia de Deus. E Deus veio e fechou a arca por fora, para eles não entrarem. Aí eu falei para o rapaz: e se de repente alguém te der um tiro na tua cabeça, vai dar tempo de tu se arrepender? Vai não. Está entendendo? Então, a filosofia do pecador, aquele que sente prazer em pecar todo dia, é essa. Eu vou pecar, na hora de morrer eu me arrependo. Porque é o próprio diabo que coloca esse pensamento na mente dele, que é para levar ele para o inferno, amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Então, eu já preparei aqui um texto de antemão para ajudar nas explicações. Eu vou citando as passagens bíblicas. Hoje eu quero dar uma introdução nesse assunto, mas nos futuros vídeos eu vou ler passagem por passagem. Não todas, que eu já falei que são mais de 250 passagens sobre os animais. Mas eu vou escolher aquelas principais, mais significativas, que nos mostram a importância que Deus dá aos animais. Isso faz até parte da profecia bíblica. Por que o profeta profetizou que Jesus ia entrar em Jerusalém montado numa jumentinha? Qual o significado disso? Qual a importância? Eu vou falar, vou explicar.
Os futuros vídeos vão ser para desenvolver esse assunto. Glórias a Deus. E qual a importância? Por que Jesus disse assim para os judeus? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês, como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Então, qual a importância? Por que Jesus disse isso? Por que ele comparou o amor que ele sente por nós, pela humanidade, com o amor de uma galinha pelos pintinhos? Quando uma galinha vê um gavião se aproximando, ela grita e chama os pintos tudo para baixo da asa dela e abraça os pintos com as asas dela e fica apavorada. É uma coisa incrível. E Jesus está dizendo aí que ele se sente assim também. Ele sente o mesmo amor que a galinha sente. Jesus sente e Deus sente. Então, por que isso? O que significa isso? Nós vamos comentar, nós vamos explicar, vamos falar. Porque aí nós vamos dar valor à alma que existe nos animais. Recentemente eu vi na internet uma pesquisa científica. Os cientistas pesquisaram as galinhas e os galos. E eles descobriram que a galinha tem pensamento lógico. Agora veja bem, o cérebro de uma galinha é do tamanho de um caroço de feijão. Mas a inteligência depende do cérebro? Não, depende da alma. Não importa o tamanho do cérebro. Uma galinha pode ser mais inteligente do que um rinoceronte ou um elefante. Porque a inteligência está na alma. Não é na forma física. Glórias a Deus. Então eu preparei aqui um texto que diz assim, as almas dos homens são semelhantes às almas dos animais, porque diz na Bíblia. Diz na Bíblia. Isso eu vou provar na Bíblia, e muitos outros, e através da cosmologia, como eu já falei. As necessidades dos seres humanos são semelhantes às necessidades dos animais. E vice-versa. Preste bem atenção nisso. Porque as almas dos seres humanos são semelhantes às almas dos animais. E vice-versa. Nós vimos isso em Gênesis 2,19. As principais necessidades em comum dos homens e dos animais. Veja bem, os homens e os animais têm necessidade em comum, porque a alma deles são semelhantes. Sendo as almas dos animais semelhantes às almas dos... Sendo as almas dos homens semelhantes às almas dos animais, ambos possuem e sentem a mesma necessidade, que são as necessidades principais comuns entre o homem e o animal. Proteção. A primeira, proteção. Assim como nós buscamos proteção, os animais também. Abrigo também. Defesa também. Segurança também. Nós precisamos de segurança e os animais também. Eles fazem os ninhos, fazem as locas, porque estão buscando atender a necessidade da alma deles. Glórias a Deus. Alimentação. Essa é a maior necessidade. A maior necessidade é alimentação e proteção. Isso é comum a todos os seres vivos. Qualquer bichinho que é no chão, qualquer formiga, busca proteção. Se você vê uma barata no chão, você corta dela para matá-la, ela corre, se esconde, se mete em qualquer buraco. É a proteção. Porque ela tem alma. Tem sensibilidade. Só busca proteção o ser vivo, e aonde há vida, há uma alma. Porque a vida está na alma.
A vida não está na matéria, está na alma. Cuidado. Todo animal procura cuidado. Companhia. Todo animal precisa de companhia como os homens. Conforto, bem-estar, saúde, bons tratos. Todo animal quer ser bem tratado. Todo animal gosta de um carinho. Higiene também. E melhoria de vida. Todo animal, ele está aqui no ambiente, se não está bom, ele busca outro ambiente. É uma característica humana nossa, porque a nossa alma é semelhante dos animais, porque foram criados por Deus também, e elas estão desenvolvendo consciência, como nós já desenvolvemos. Glórias a Deus. A função das necessidades é a mesma nos homens e nos animais. Qual é a função da necessidade que nós sentimos? De todas essas necessidades, qual é a função? Ela é a mesma em nós e nos animais. Na busca de satisfação das suas necessidades, tanto os homens como os animais desenvolvem meios e capacidade de adaptação e de aprendizado, desenvolvendo também a percepção, o pensamento, o sentimento, a inteligência, o raciocínio, a memória, a consciência individual, a consciência coletiva. Os animais têm consciência coletiva também. A personalidade, o animal tem personalidade e individualidade. E, no caso dos seres humanos, que já estão em um estágio mais avançado de desenvolvimento da consciência, alcançam ainda a autoconsciência e a consciência de Deus. Nós já estamos com a nossa consciência mais adiantada, num estágio mais adiantado. Eu vou explicar isso aqui. Esses estágios são os ritmos cósmicos pelos quais nós passamos, nós nos desenvolvemos, e todo animal passa. Os ritmos cósmicos estão ligados com o cosmos, com a Terra, com o planeta. Um ritmo cósmico, a rotação da Terra é em um dia, é um ritmo cósmico. O movimento, a translação, o movimento da Lua em torno da Terra é outro ritmo cósmico, que interfere no desenvolvimento da consciência da alma. E a translação da Terra em torno do Sol também é outro ritmo cósmico, que determina os ritmos de desenvolvimento da consciência da Terra, da alma do animal e do homem. E o movimento precessional do eixo da Terra, que dura 25 mil anos, 25.920 anos. Durante 25.920 anos, a Terra descreve um movimento que, com isso, movimenta todas as constelações na eclíptica. Eu vou explicar isso também. São ritmos que determinam o desenvolvimento da vida na Terra e da consciência na Terra. E o outro movimento, que é a volta que o nosso sistema solar dá em torno da nossa galáxia, que dura 240 mil anos, é outro ritmo cósmico que determina o desenvolvimento, os estágios de consciência da alma, dos animais e do homem. Eu vou explicar isso depois nos outros vídeos, glórias a Deus. Vou ler mais uma parte aqui, ó. O drama das necessidades é comum para os homens e para os animais. Quer dizer, assim como eu sofro com a minha necessidade, os animais também sofrem com a necessidade deles. É comum, o sofrimento, o drama é comum para os animais e para os homens. As necessidades que eles sentem e lutam para satisfazê-la, e se não as satisfazem, sofrem por isto. Se o animal não satisfaz a necessidade, ele sofre. Ele chora, ele grita, ele morde as pessoas,
porque ele quer receber uma atenção, quer que a necessidade dele seja satisfeita. Ou seja, os homens e os animais sofrem pelas mesmas coisas. Nisto os homens são semelhantes aos animais e os animais semelhantes aos homens. Isto ocorre porque as almas dos homens são semelhantes às almas dos animais. Como já foi dito acima, este fato vamos ver e compreender na Bíblia. No livro de Gênesis e em outros livros da Bíblia, existe mais de 250 passagens na Bíblia relacionadas a animais. Vamos ver as mais significativas. Por exemplo, Mateus 23, 27, que eu já citei, quando Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém. Lucas 19, 20, que também já citei, quando Jesus entrou em Jerusalém sobre uma jumentinha. Isso aí tem muito significado. O que significa a jumentinha? E a missão dela, o trabalho dela, a importância dela na Bíblia. Amém? Glória a Deus. Isso aí é para despertar as consciências. Não é possível que agora as consciências não se despertem. O próximo assunto, eu vou deixar para o próximo vídeo. A migração das almas por muitas formas de vida. As almas, ela vive por muitas formas de vida para obter mais experiência. Por exemplo, um cachorro, a alma do cachorro não fica por toda a eternidade só no cachorro, não. Migra para as outras formas de vida para obter mais experiência, mais desenvolvimento. E assim vai. Glórias a Deus. As almas dos homens e as almas dos animais percorrem um caminho evolutivo comum, vivendo em muitas formas de vida diferentes, durante muitos milênios, vivendo as mesmas experiências com o objetivo de desenvolver a consciência de suas almas. Glórias a Deus. Amém? Então, vamos ficar por aqui. No próximo vídeo a gente continua expandindo o assunto e aprofundando o significado. Tudo buscando aqui a comprovação na palavra de Deus e no conhecimento cósmico. Porque nós e o cósmico somos um único ser. Lá no capítulo 17 de João, na oração sacerdotal de Jesus, nós podemos compreender isso. Que vai fazer parte do nosso estudo, a oração de Jesus. Quando ele pede a Deus que nós sejamos um único ser. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Abençoa nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, resplandeça sobre nós, nos dando cada vez mais sabedoria, Senhor, para que nós possamos entender o Teu propósito. Abençoa, Senhor, todos os meus irmãos e minhas irmãs, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, onde esta mensagem chegar, sejam todos abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, e glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus.